No vídeo de hoje nós vamos tratar prioritariamente de dois assuntos. Em primeiro lugar, uma pequena reação da produção industrial brasileira em março, muito pequenininha mesmo, vamos abordar um pouquinho isso aí. E logo depois nós vamos tratar de uma decisão bem interessante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o famoso MIDIC, que reduziu para zero a alíquota de importação de vários produtos, especialmente bens de capital, e isso faz muito bem exatamente para a indústria brasileira que está capengando. E ainda no final nós vamos fazer um pequeno bate-bola sobre algumas fofocas que estão acontecendo no meio político brasileiro. Vamos embora então, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, abordando a produção industrial brasileira, o resultado de março veio bem melhor do que eu esperava. Eu estava aguardando uma queda do indicador produzido pelo IBGE, que saiu hoje, mas houve um crescimento de 0,92% em relação a março do ano passado. Lembrando que em fevereiro esse indicador registrou um tombo de nada mais, nada menos 2,43%. Então essa alta de 0,92% não recupera o passado recente, mas é um indicativo pelo menos de que várias indústrias, várias fábricas do Brasil ainda estão trabalhando e ainda estão dispostas a enfrentar as adversidades políticas, burocráticas e várias outras, tributárias também, que aos poucos vem assolando esse nosso rico, mas pobre país. Vocês entendem essa contradição, mas é verdade. Nós somos muito ricos em potencial, mas muito pobres em efetividade. Eu não vou discutir nesse momento as causas e as consequências disso. Mas a questão central é que sim, houve uma alta de 0,92%, especialmente em função da expansão da indústria extrativa mineral nesse período. Na verdade, o que aconteceu? Lá ainda em fevereiro, os chineses ficaram mais liberados do isolamento social imposto pelo governo de Xi Jinping e voltaram a trabalhar mais massivamente. Quando aconteceu isso, naturalmente, os chineses, as empresas chinesas voltaram a importar mais insumos, especialmente ferro, do Brasil, e isso acabou reativando a indústria extrativa mineral aqui do nosso país. Mas se nós isolarmos a extrativa mineral e tratarmos exclusivamente da indústria de transformação, que é aquela que transforma a matéria-prima em outros produtos, o crescimento ficou limitado a 0,52%. É um resultado positivo, mas muito pequeno, e não descaracteriza realmente o quadro que eu venho montando nos últimos tempos, onde o Brasil, sim, ele parece estar entrando em um processo de queda da produção, não só industrial, mas vendas do comércio varejista, e isso em pouco tempo, talvez agora, já em abril, nos resultados do mês passado, vão nos indicar o início de uma recessão no nosso país. Já expliquei os motivos principais para esse fenômeno. A meu ver, trata-se de ameaças de excesso de regulamentação e aumento de impostos, gerando insegurança para quem investe no processo produtivo. Enquanto isso não for revertido, a tendência, lamentavelmente, é que a economia do nosso país engrene uma descida a ladeira abaixo, o que não é nada bom para ninguém, até para o governo, que vai ver sua base tributária, que eles querem tanto arrecadar, diminuir, e o valor recebido a título de impostos também vai cair. Mas isso eles têm que ser convencidos do contrário dessa política, espero que sejam, mas ainda não foram. Mas existem algumas luzes no fim do túnel, e aí nós entramos no segundo assunto do vídeo de hoje. Como eu tinha antecipado na introdução, o MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele decidiu que vai reduzir imposto de importação para zero de 564 máquinas e equipamentos usados para a indústria. Evidentemente, as fábricas que se beneficiarem dessa redução para importar bens de capital vão se tornar mais competitivas, vão reduzir esse custo na aquisição de equipamentos de ponta, e isso é sim uma medida acertada de governo. Mas será que apenas tal redução de impostos chega? Não, não chega, gente. É verdade. A indústria brasileira ela sofre muito com uma sobreoneração de bens de capital, que são máquinas que produzem ou produtos ou outras máquinas importados, mas elas têm que ser, como já falei várias vezes, abertas para competitividade. Então,
Junto com isso, seria mais inteligente para o desenvolvimento de longo prazo do Brasil o MIDIC, junto com o Ministério da Fazenda, fazer uma boa e rápida programação de redução de impostos de importação sobre bens de consumo final importados também, para ter realmente uma competitividade. Porque como cidadãos nós vamos deixar de consumir uma coisa melhor e mais barata só para proteger a indústria local que nunca vai chegar nesse ponto, com esse comodismo de proteção, a ofertar para os brasileiros um produto equivalente, minimamente equivalente ou próximo do equivalente do que se consome no exterior. Então é melhor abrir logo o mercado, e essa é a minha defesa, minimizar imposto de importação, não só sobre bens de capital, que pode ser zero, deve continuar inclusive a ser zero, mas sobre bens de consumo tem que ser o menor possível, a exemplo do que faz os Estados Unidos e a União Europeia para mercadorias industriais, no sentido de aí sim impulsionar as nossas fábricas a investir mais em qualidade, produtividade e inteligência e se tornarem competitivas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Competitividade, especialmente na indústria, gera novos mercados além do nacional, gera mercado global, e é isso que o Brasil tem que ir atrás. Nós temos grandes potenciais que lamentavelmente não são aproveitados por uma espécie de comodismo ou um ufanismo de segunda categoria que diz que o Brasil tem que produzir ele próprio os seus produtos que consome. Isso é besteira. Nós somos entre 2% e 3% da população. 98% ou 97% da população é entre um e outro percentual, está lá fora do nosso país, tendo ideias, gerando produtos, e nós não podemos abrir mão do que essa maioria de seres humanos do planeta fazem em outros lugares que não o nosso país. Mas, de toda forma, fica aqui a minha referência positiva à decisão do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que nome grande, por ter tomado essa iniciativa que, sim, complementando com outras, vai fazer muito bem para a economia nacional. E esse complementando, fica muito claro aqui que significa também não fazer esse aumento da carga fiscal que estão pretendendo e manter as contas públicas nacionais em equilíbrio, sem déficit, como vem acontecendo nos últimos meses, com uma gastança que não tem lá muito sentido, gente. E agora, preparando o encerramento do Fora de Curva de hoje, vamos citar algumas coisas que vem acontecendo no bate-bola da política brasileira que realmente é bom a gente ficar de olho. Em primeiro lugar, aquele malfadado, aquele famigerado projeto de lei da censura, o governo federal, que retirou ele da urgência, quer discutir melhor, está fazendo paralelamente o quê? Comprando deputados, usando a tal ideia que o próprio presidente atual da República, Luiz Inácio da Silva, chamou de bandidagem, usando orçamento secreto para beneficiar os deputados nas suas bases eleitorais. Já foram liberados 9 bilhões de reais para reverter a provável votação derrotada na Câmara dos Deputados. Realmente eu espero que isso não aconteça. Eu espero, eu rezo para que esse projeto de lei seja rejeitado na sua íntegra, porque ele é um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão do nosso Brasil, e quem não tem isso acaba caindo numa ditadura, e ditadura é sempre recheada de corrupção, mentira e, evidentemente, falta de liberdade. Por falar nisso, e agora encerrando o Fora de Curva, e já que estamos encerrando, eu vou lembrar vocês, como sempre, seu like aqui, por favor. Também, quem não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, pode se inscrever que é de graça. E se você gostou e aprovou o conteúdo de hoje, não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com a sua rede de contato, com seus amigos. O que aconteceu, gente? O Telegram, aquela rede social, vamos chamar assim, é tudo rede social atualmente, ele divulgou uma nota para os seus usuários, assim como outras Big Techs fizeram, se posicionando contra esse PL da censura que eu acabei de falar. E como se o próprio Telegram não tivesse o direito de fazer isso, afinal de contas o PL da censura ainda não foi aprovado, então não pode ser censurado a livre comunicação, a livre expressão, seja de pessoas, seja de empresas. Mas o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Paulo Pimenta, falou que essa manifestação
É um absurdo que o aplicativo não poderia divulgar essa mensagem aos seus usuários, atacando o projeto que ele chama contra as fake news e que eu vejo que prioriza censurar verdades inconvenientes, ou também batizei como Cala a Boca Brasil. Ou seja, falar a favor do projeto pode, contra não pode? Onde é que está a liberdade disso? Tudo bem, podem argumentar que o Telegram não é uma empresa nacional, é baseada em outro país, mas mesmo assim, gente, não existe nenhuma lei que impeça alguém de fora se manifestar aqui dentro a respeito do que enxerga da política, das propostas legislativas do Brasil. Então, toda a força para o Telegram. Até eu vou começar a usar mais o Telegram para dar força para essa rede, porque quem defende a liberdade de expressão sempre vai ter Eduardo Starosta do Fora de Curva como aliado. E era isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se gostaram, vão repetir. Não esqueça do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Gente, um forte abraço para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal. Até mais.